E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí continuar então com a nossa matéria, Direito do Trabalho 2. Nós fechamos o roteirinho 13, certo? E agora nós vamos começar o roteiro 14 e vamos começar a falar de jornada de trabalho, beleza? A partir de agora nós vamos falar sobre todas as situações que envolvem a jornada. Quais são os limites de jornada de trabalho, quais são as formas de prorrogação, que nós conhecemos como hora extra, formas de compensação, quais são as situações em que o empregado não tem limitação de jornada, quais as consequências dessa ausência de limitação. Tudo isso nós vamos falar a partir de agora, né, que nós vamos entrar nessa aula do roteiro 14, beleza? E para começar a falar um pouquinho sobre jornada de trabalho, a gente tem que saber por que existe a regra de limitar a jornada de trabalho. Óbvio que todo mundo, quando fala, o trabalhador não pode trabalhar o tempo todo, ele tem que ter um limite de jornada, todo mundo pensa logo no fato de que nós somos seres humanos, e como somos seres humanos, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, então todo mundo pensa no fator biológico, né? O fator que realmente é um dos mais importantes para existir a redução de jornada, a limitação de jornada. Então, por que nós temos esse fator biológico como preponderante para nós termos uma jornada limitada? Porque imagine vocês, trabalhadores que trabalham carregando peso, deixar essa pessoa carregando, e suponha que ele carregue bastante peso, né? E você coloca essa pessoa para carregar peso durante 24 horas por dia, durante 6 dias na semana. Uma hora ele não vai aguentar de fadiga e vai dar um problema sério de saúde. Ainda que não seja carregando peso, imagina uma pessoa que trabalhe com serviço intelectual, a nossa mente não é robô, né? Quando a gente vai trabalhando sem parar, uma hora a mente cansa, né? Então, o ser humano ele tem aí com certeza, né, o fator biológico como o primeiro que vem à cabeça de qualquer um quando se fala em fundamentos para a limitação da jornada de trabalho, né? Nesse fator biológico a gente inclui aí a questão da fadiga, a questão de que com essa fadiga a gente acaba diminuindo o rendimento do trabalhador, inclusive se o trabalhador trabalha em situações de risco, a fadiga é um importante causador de acidente, né? Então, o fato de o trabalhador ser exposto ali, ser obrigado a realizar jornadas exaustivas, sem ter descanso, sem ter parada, isso faz com que o trabalhador acabe, nesses casos em que ele trabalha em locais perigosos, acabe ficando mais suscetível a sofrer acidentes, né? Inclusive, alguns livros de direito do trabalho trazem esse fator segurança até como um quarto fator. A gente vai ver que são os três principais, nós vamos falar. E eu basicamente entendo que o fator de segurança acaba sendo uma parte do fator biológico, né? Porque uma coisa está ligada intrinsecamente à outra. Mas não é só pelo fator biológico que a jornada precisa ser reduzida, tá? Ela precisa ser limitada, perdão. O que acontece? Existem outros dois fatores tão importantes quanto que levam à redução da jornada, não sei porque eu estou com redução na cabeça, levam à limitação da jornada, certo? Seriam eles aí os fatores sociais e os econômicos. Coloquei até no roteirinho aí de vocês, tá? Fatores sociais, para que eu vou limitar a jornada? Bom, se eu falo para o empregador, pode botar o trabalhador para trabalhar sem limite de hora, ele pode trabalhar até a hora que você quiser, né? Imagine o trabalhador sendo obrigado a trabalhar 24 horas por dia, todos os dias. Que horas que ele vai ter vida social? Que horas que ele vai ter o lazer dele? Que horas ele vai à igreja? Que horas ele vai assistir o jogo, vai assistir uma novela, vai assistir, sei lá, o que ele gosta de fazer, né? E lembre que o direito do trabalho, ele existe para evitar exatamente esse tipo de abuso, né? Para que a hipossuficiência do trabalhador não seja uma desculpa para que o trabalhador não tenha vida. Pelo contrário, a ideia do direito do trabalho é fazer esse equilíbrio a ponto de o empregador ter, sim, a possibilidade de ter uma vida, né? Não só sobreviver, mas viver com dignidade. Então, o fator social ele realmente é muito relevante, até porque, volto a dizer, né, também está ligado aí com o fator biológico. Se você não tem vida social, você acaba tendo vários problemas psicológicos, né? E isso daí pode refletir em doenças e outras situações
que vão pesar na vida desse empregado, certo? Então, o fator social também é importante, né? Nós temos aí 8 horas para dormir e aí nos sobram 16 horas. Dessas 16 horas, obviamente, eu não posso ocupá-las todas com trabalho. Eu tenho que ter também um pouquinho de tempo para o meu lazer, certo? Então, a ideia da limitação de jornada é, primeiro, porque realmente nós não somos robôs. Segundo, nós precisamos também nos divertir, viver, ter a comunhão familiar entre amigos, certo? Então, o fator social também é bastante importante. Agora, o fator que eu acho mais interessante para comentar com vocês, porque esse daqui eu acho que muitos de vocês não se ligam nele, é o fator econômico. Porque quando eu falo de limitação de jornada, eu estou falando de você colocar limite para o empregador no tanto de horas que o trabalhador vai poder trabalhar por dia, por semana, né? Então, veja bem, quando eu falo isso, as pessoas pensam, quanto mais o empregado trabalha, mais lucro ele dá para o empregador, né? E esse é um pensamento extremamente simplório. Extremamente simplório. E eu posso explicar isso para vocês de uma forma extremamente simples também. Por quê? Imagine o seguinte. Se não houvesse limitação de jornada e uma empresa precisasse apenas de um trabalhador para trabalhar num setor e esse setor funcionasse 24 horas, quantos trabalhadores essa empresa ia contratar para serem empregados? Faça as contas. Eu preciso de um trabalhador para trabalhar num setor que funciona 24 horas, né? E eu não tenho limite. Eu posso botar o cara para trabalhar o tempo que eu quiser. Eu vou responder para vocês. Vocês já devem ter sacado em casa. A empresa vai contratar uma pessoa só, porque não tem limite. E ela só precisa de um para ficar as 24 horas. Ela contrata um só. Se muito, vai contratar dois, porque pode ficar com medo aí desse trabalhador ficar com fadiga excessiva e acabar não rendendo, né? Agora, imagina, se tem uma lei que diz eu só posso colocar um trabalhador para trabalhar no máximo 12 horas por dia. Essa mesma empresa, ela vai contratar obrigatoriamente no mínimo 2. Porque o setor funciona 24 horas e ela só pode botar uma pessoa para trabalhar no máximo 12, então ela vai contratar no mínimo 2 para fechar essas 24 horas. Mas e se a lei for mais além? E se a lei disser o seguinte, na verdade não são 12, o máximo que o trabalhador pode trabalhar são 8 horas por dia? Essa empresa vai contratar, na verdade, no mínimo 3 funcionários, porque ela vai precisar de 1 para 8 horas, 1 para 8 horas, 1 para 8 horas, para completar as 24. Né? Ou seja, a princípio, quando a gente para pensar em limitação de jornada, parece que o empregador, quanto mais limitado ele fica em jornada, mais ele vai pagar para o empregado e mais prejuízo ele vai ter. Essa é uma análise simplista e extremamente equivocada. Por quê? Acompanhem comigo. A princípio, né, pensando assim de forma imediata, realmente o empregador que vai ser obrigado a contratar 3 em vez de contratar 2 vai estar pagando mais. Beleza? Porém, um empregador que contrata 3 em vez de 2, ele vai ter um serviço mais qualificado. Por quê? Porque quanto menos o homem trabalha, e aí é uma questão biológica, maior a chance dele ter um trabalho melhor qualificado. E se o trabalho dele é mais qualificado, o serviço ou produto que aquele empregador está vendendo também vai ser melhor qualificado. E se o serviço ou produto do empregador é mais qualificado, ele vai ganhar mais no mercado. E se ele ganhar mais nome no mercado, ele vai vender mais e vai dar mais lucro para o empregador. Então, olha só uma visão um pouco mais interessante. Como que mais gente, de repente, pode dar um pouquinho mais de prejuízo, mas também pode representar mais lucro. Mas eu vou além. Se eu tenho a limitação, a gente percebeu que eu tenho que ter mais empregados. Se eu tenho mais empregados, eu estou falando de mais famílias, né, fora do desemprego, mais famílias sendo sustentadas. Se eu tenho mais famílias com dinheiro, eu tenho mais famílias para comprar o serviço ou produto desse empregador. Quer dizer, eu tenho mais gente para consumir o meu serviço ou consumir o meu produto. Então, o empregador ganha de forma indireta até nisso. Porque, imagina, eu sou um empregador, eu faço tênis para vender. Né? Se eu tenho no Brasil 20 famílias sem emprego, são 20 famílias que não vão comprar meu tênis. Agora, se eu tenho 20 famílias empregadas, são 20 famílias que eventualmente vão acabar comprando meu tênis. Né? Então, quando eu dou mais empregos, eu coloco mais dinheiro no mercado.
e mais dinheiro do mercado, ele vai acabar voltando para mim se eu fizer um bom serviço, um bom produto, porque vão querer comprar, vão querer consumir o meu produto, o meu serviço, certo? Então, isso é uma roda que vai girando a economia, né? E tem também uma outra questão, que essa daí eu vou falar para vocês mais, é no mundo dos ursinhos carinhosos mesmo, que a gente está no Brasil, e a gente sabe que não é assim que funciona, mas deveria, que é a situação de o empregador, quanto mais empregado tem, mais imposto esse trabalhador vai pagar, mais imposto vai para esse trabalhador, não, perdão. Quanto mais empregado tem, mais tributos o empregador paga, mais tributos ele vai recolher de trabalhadores, que os trabalhadores também pagam tributos, né? E esse tributo que vai ser recolhido para os entes federativos, União, Estados, municípios, é um tributo que, em tese, vai ser revertido para o próprio empregador, com escolas, estradas, saúde, educação e tudo mais. É como eu disse, né? No Brasil a gente sabe que não é bem assim que acontece, mas é como deveria. Né? Num país sério, faz todo sentido. Vale a pena reduzir jornada? Limitar a jornada, perdão? Por quê? Porque se eu limito a jornada, eu forço o empregador a contratar mais. Se o empregador contrata mais, tem mais dinheiro no mercado. Se tem mais dinheiro no mercado, o empregador lucra mais. E se o empregador tem mais dinheiro no mercado, ele lucra mais, ele contratando mais gente, paga mais tributo. E se paga mais tributo, todo mundo sai ganhando. Tá? E aí, dentro desse ciclo virtuoso que é criado pela limitação de jornada, o fator econômico é muito importante. Não do ponto de vista pejorativo, que a gente acha, vou ter que contratar mais empregado e vou perder com isso. Não, eu vou contratar mais empregado e eu e a sociedade inteira vamos ganhar com isso. Né? Lógico que muitas dessas coisas que eu falei são apenas em tese, porque a gente está no Brasil, né, e não é um país tão sério assim. Mas, de qualquer maneira, como nós estamos estudando aqui em tese, a limitação de jornada ela se mostra muito favorável para a questão econômica, certo? Justamente por essas situações que eu acabei de falar para vocês, entre outras, que aí os economistas vão saber falar até melhor do que eu. Tudo bem? Então, os fatores de limitação de jornada são muito além, né? São muito mais do que apenas os fatores biológicos. Né? Nós temos também esses fatores sociais, né? Para fazer uma situação para deixar o empregado, né, ter uma relação de lazer, uma relação com sua família, com seus amigos, e temos esses fatores econômicos, né, que ajudam no combate ao desemprego, ajudam na movimentação do mercado e ajuda a levantar a economia, ainda que de maneira indireta. Ok? Então, esses são os fundamentos de limitação de jornada, que é a matéria que nós vamos estudar a partir de agora. E para a gente entrar especificamente no ponto de como se dá essa limitação de jornada, eu vou falar com vocês primeiro do conceito de jornada. Tá? Bom, jornada, pessoal, é uma palavra que vem do latim, tá? Vem do italiano, também tem essa mesma origem, que vem da ideia de dia, giorno, certo? Então, falando do ponto de vista gramatical, jornada é o tanto de horas que o empregado vai trabalhar, tá? É o número de horas que o empregado vai trabalhar durante um dia, tá? No Brasil, esse conceito é um pouquinho mais amplo, porque o Brasil adotou um sistema de horas diárias e semanais, tá? Então, quando a gente for falar de jornada, a gente sempre vai falar da jornada máxima do dia e da jornada máxima semanal, tá? Mas, assim, se a gente fosse pegar pela origem da palavra jornada mesmo, seria somente dia, tá? Mas, enfim, o que eu considero como horas trabalhadas, né? Sobre o que eu considero horas trabalhadas, nós temos três teorias, tá? Três teorias. E essas três teorias foram, ao longo do tempo, sendo adotadas e rechaçadas pelos governos, inclusive pelo brasileiro. Tá? Para a primeira teoria, que é a mais simplista, que hoje, se eu não me engano, praticamente ninguém mais adota, para a primeira teoria, seria considerado hora trabalhada apenas aquela hora efetivamente em que o serviço está sendo prestado. Né? Então, se eu sou um pedreiro, apenas no momento que eu estou lá batendo uma laje, apenas no momento que eu estou lá levantando um muro, nesse momento que eu estou efetivamente prestando meu serviço, é que eu conto como jornada de trabalho. Tá? Então, trabalhando ali mesmo, realmente fazendo serviço, eu tenho uma limitação de tempo que eu posso fazer isso. Beleza? Mais para frente, no roteiro 15, nós vamos falar sobre essa limitação. Mas, para essa primeira teoria,
consideraria-se apenas se consideraria como jornada aquele tempo em que o trabalhador está efetivamente prestando seus serviços, certo? Essa teoria, inclusive, ela sempre foi adotada, né, antes do direito do trabalho surgir, porque o direito do trabalho, como eu disse para vocês, ele era tido como uma relação civil, de locação de mão de obra, de arrendamento de mão de obra, né? Então, você só pagava quando você recebia prestação de serviço. Se você não recebia prestação de serviço, não haveria jornada de trabalho, tá? Porém, com a evolução da legislação trabalhista, a gente evoluiu para uma segunda teoria. Nessa segunda teoria da jornada, considera-se jornada tanto o tempo de serviço efetivamente prestado, quanto o tempo que a lei considera como tempo à disposição. Certo? O que seria o tempo à disposição, Osório? Tempo à disposição está no artigo 4º da CLT, né? E seria aquele tempo que o empregado ele não está efetivamente prestando o serviço para o qual ele foi contratado, mas ele está à disposição do empregador aguardando ou executando alguma ordem paralela, certo? Olha só o artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, aguardando ou executando ordens. Um exemplo prático bem tranquilo para vocês do que seria tempo à disposição. Imagine que você tenha um motoboy que num determinado dia ele trabalha fazendo entrega de moto, certo? E em determinado dia ele está ali no local de trabalho aguardando, mas não tem ninguém fazendo pedido. Ele está lá no local de trabalho, com o capacete na mão, esperando o pedido ser feito para poder fazer a entrega, certo? Mas ninguém começou a fazer o pedido ainda. Ele ficou 2 horas esperando o primeiro pedido aparecer, lá no local de trabalho. Apareceu o primeiro pedido também, saiu aparecendo pedido para tudo que é lado, e aí sim ele pegou a moto e começou a fazer as entregas. Ficou 5 horas fazendo entregas. Qual a jornada de trabalho desse motoboy? Bom, jornada de trabalho desse motoboy foram 5 horas de serviço efetivo, né, aquele prestado mesmo de moto, e as 2 horas que ele ficou ali, entre aspas, à toa, aguardando ordens, aguardando vir o pedido. Então a jornada dele no total foram de 7 horas, tá? Foi de 7 horas. Beleza? Então, para essa segunda teoria, considera-se jornada não só o trabalho, né, efetivamente prestado, mas também esse tempo que o trabalhador fica à disposição. Ok? Vejam ali que no finalzinho do artigo 4º é falado que salvo disposição expressa em contrário, porque tem algumas situações em que o trabalhador ele fica meio que à disposição, mas não vai ser considerado jornada de trabalho. Mais para frente nós vamos comentar quais são esses casos. Beleza? Porém, eu quero só que vocês entendam a ideia, né, da teoria que fala sobre a jornada de trabalho ser não só o serviço efetivamente prestado, mas também o tempo à disposição, ok? Ele fica aguardando ou executando ordens. Beleza? Bom, a terceira teoria surgiu aqui no Brasil um pouquinho mais para frente. Tá? O que acontece com essa terceira teoria? Seria considerado para essa terceira teoria, inclusive isso foi incluído na CLT no Brasil, tá? E a reforma trabalhista acabou tirando essa parte que foi incluída, que a ideia era a seguinte: seria jornada não só o trabalho efetivamente prestado, mas também o tempo à disposição, perfeito, né? Artigo 4º da CLT. Mas aí foi incluído um terceiro caso em que também haveria, o empregado não estaria trabalhando, mas também haveria a consideração desse tempo como tempo de serviço, tá? Como jornada. Era o que se chamava de horas in itinere, que nada mais significa do que horas no itinerário. Era o tempo que o trabalhador ficava da sua casa até o serviço e vice-versa, do serviço para a sua casa. Mas era uma situação bem específica. Tinha que ser, olha só, tudo isso tinha que ser preenchido. O empregado teria que ser conduzido da sua casa até o trabalho, do trabalho até a sua casa, né? Na ida para o trabalho, na volta para casa, depois do dia de trabalho, ele teria que ser conduzido por uma condução fornecida pelo empregador. Se a condução fosse própria, isso não contava como jornada de trabalho. E além disso, além de ter a condução do empregador, para vocês terem uma ideia, né? Imaginem a VEG. Não tem aquele ônibus da VEG
que ela manda e pega os trabalhadores e leva, depois leva os trabalhadores de volta para casa, seria mais ou menos nesse esquema, tá? O trabalhador, ele é conduzido por alguém enviado pela empresa, né, por um veículo da empresa para o trabalho e depois do trabalho para casa, tá? Mas não era só ser conduzido, não. Além disso, também era necessário que o trecho que vai casa-trabalho, trabalho-casa, fosse um trecho que, das duas, uma, ou fosse um trecho que não tivesse serviço público regular de transporte, famoso busão, tá? Ou um trecho de difícil acesso, tá? E a lei ela era assim mesmo, ela deixava essa parte bem aberta, né? O conceito de difícil acesso ficava a critério do juiz, beleza? Então, por exemplo, um local de difícil acesso costuma ser pedreira, né? As pedreiras costumam ficar lá no interiorzão, né? E o cara para trabalhar ele costuma passar em umas estradas de chão bem complicadas, né? Então nesses casos em que ou casos análogos era que era considerado o local de difícil acesso. Ou seja, das duas uma, ou o empregado é conduzido por um veículo da empresa para o trabalho numa situação em que não tem busão para ele pegar, ou o empregado é conduzido da sua casa para a empresa numa situação em que a empresa fica num local ermo, num local de difícil acesso. Beleza? Se essas coisas acontecessem ao mesmo tempo, tinha que ser condução fornecida pela empresa e falta de ônibus e local de difícil acesso, né? Ou a falta de ônibus ou o local de difícil acesso. Esses dois não precisavam ser ao mesmo tempo, não. Mas a condução do empregador e um desses dois tinham que acontecer ao mesmo tempo, tá? O TST tinha até uma súmula que falava sobre esse caso, a súmula 90, tá? Essa previsão estava no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, que falava dessa situação, tá? Em que do local de trabalho para casa, da casa para o local de trabalho, quando houvesse fornecimento de veículo pelo empregador e não tivesse transporte público regular ou fosse local de difícil acesso, o tempo casa-trabalho, trabalho-casa seria considerado jornada de trabalho. Ou seja, se o trabalhador combinasse com o empregador, vou trabalhar 8 horas por dia, e ele tivesse numa situação dessa de hora em itinere, ou seja, ele estava sendo conduzido pelo empregador para a empresa ficava em local de difícil acesso e esse veículo que forneciam para ele era um veículo da empresa, para ele ir para a empresa e voltar para casa. Então, olha o que acontecia. Suponha que para ele sair de casa e ir para a empresa, ele levasse meia hora, né? Então, se ele combinou trabalhar 8 horas, a jornada dele era meia hora para a empresa, trabalhava mais 7 horas lá e mais meia hora para casa. Por quê? A meia hora da ida mais a meia hora da volta computava 1 hora de serviço efetivo mais as 7 horas que ele fez lá dentro, 8. Aí fechou. Certo? Então, o que acontecia? Se você trabalhasse, por exemplo, 8 horas lá dentro, tivesse essas duas meia horas aí, né? Essa 1 hora, ida e volta, além dessas 8, você recebia essa hora como extra. Porque o local de trabalho até a casa e a casa até o local de trabalho, nesses dois casos, né? Condução do empregador com local de difícil acesso ou condução do empregador sem transporte público regular, nesses dois casos, você tinha esse tempo, casa-trabalho, trabalho-casa, como tempo de serviço. Beleza? Essa teoria foi incluída na CLT, tá? Também foi regulamentada aí, não só pela lei, mas teve interpretação direta do TST na súmula número 90, mas isso durou apenas até o ano de 2017, quando veio a reforma trabalhista. E aí a reforma trabalhista, né, ela diz o seguinte, parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que era onde estava prevista, né, essa terceira teoria. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Ou seja, a ideia de hora itinerante com a reforma trabalhista foi afastada. A partir de 2017 não existe mais esse direito do trabalhador. Tá? Então, esse é um direito, né, que valeu até 2017, mas a partir da reforma, provavelmente quando vocês estiverem formados, muito difícil vocês terem um caso desse para resolver, a não ser que seja caso antigo, né?
porque, na verdade, as horas em itinerary hoje não são mais consideradas jornada de trabalho, como eu acabei de ler para vocês nesse parágrafo 2º do artigo 58. Tudo bem? Eu deixei a súmula 90 para vocês aí no roteiro, para vocês darem uma lida, até para matar a curiosidade, até umas situações específicas que pipocaram na época, né? Foram várias interpretações aí em casos específicos que o TST deu, e eu deixei ela arriscada para vocês. Ela não está arriscada, tá, gente? Se você abrir hoje o site do TST, súmula do TST, ela não está arriscada, não. Eu risquei só para vocês terem a noção de que ela já está superada pela lei. Houve aí o que a gente chama de overruling, né? Quando a lei muda e aquela jurisprudência que foi construída em cima da lei antiga agora ficou velha, né? Então foi superada pela lei nova, tudo bem? Então por que ela não está arriscada lá no TST? Porque ainda o TST julga casos antigos, né? Então ela não vai arriscar agora. Mas óbvio que se forem casos novos, o TST não aplica mais essa súmula 90, tá? O ST, inclusive, por meio de resolução, já disse isso algumas vezes, ok? Então, deixei riscado aí para vocês. Não está riscado no site, mas é só para lembrar a vocês que não se aplica mais. Da mesma forma, a súmula 320, né, que também falava, né, o fato de o empregador cobrar parcialmente ou não a importância do transporte fornecido não retira o direito de horas em itinerary. Enfim, isso não se aplica mais, tá? Então, eram 3 teorias, né? A primeira, só o trabalho efetivamente prestado. A segunda, o trabalho efetivamente prestado mais tempo à disposição. E a terceira, trabalho efetivamente prestado mais o tempo à disposição mais a hora itinerary. Hoje, prevalece a segunda. Ou seja, só é considerado jornada de trabalho hoje, depois da reforma trabalhista, a ideia de serviço prestado e tempo à disposição. Beleza? Então, foi modificado o entendimento, né? A teoria adotada na legislação brasileira hoje passou a ser a segunda. Então, houve a seguinte evolução, né? Primeiro, apenas a primeira. Depois, com a CLT, a segunda foi adotada. Depois, lá para a década de 90, a terceira foi adotada. Depois, em 2017, caiu a terceira e aí a segunda voltou a ser a teoria adotada no Brasil. Ok? Então, hoje, jornada de trabalho propriamente dita, apenas a jornada efetivamente prestada e o tempo à disposição do artigo 4º. Beleza? Bom, como exemplo de tempo à disposição aqui, tem a súmula 429 que eu trouxe para vocês, né, que fala que, olha, considera-se a disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. No próximo vídeo, eu vou explicar essa ideia dos 10 minutos diários, então, os 10 minutos diários, tá? Então, esqueçam ele por enquanto, essa partezinha. Agora, a parte inicial que é interessante. Por quê? Tem certas empresas, tipo a Vale, que elas são gigantes, são tamanho de cidades essas empresas, né? E aí você tem assim, quando você passa na portaria da Vale, tem gente que trabalha lá no Ameiuca, que leva uns 30 minutos para chegar no lugar. Quer dizer, ele já está dentro da empresa, mas ele está no ônibus da empresa e tem 30 minutos para chegar no lugar. Né? Aí o TST entende o seguinte, olha, da casa para o trabalho não é jornada. Mas a partir do momento que eu entrei no portão da empresa, eu já estou à disposição do meu empregador. Né? Eu estou ali no transporte para chegar ao meu local de trabalho, então já estou à disposição dele. Beleza? Então é isso que está dizendo essa súmula 429. É por isso que essas grandes empresas elas costumam colocar o cartão de ponto na portaria. Por mais que você só comece a trabalhar quando você chega lá no local de trabalho, na portaria você já bate o ponto. Beleza? Porque é da portaria para frente que você já começou a sua jornada, já começou o tempo à disposição. Beleza? Então esse vídeo aqui já está ficando longo e antes que eu seja interrompido, eu vou interrompê-lo e vou fazer uma parte 2 aqui do roteiro 14, ok?